Oi, muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui nós procuramos estudar um pouco mais da Bíblia de capa a capa. E o nosso lema é: pensai nas coisas do alto. Querido, a palavra que iremos discorrer hoje, o tema é liderança feminina. A questão que se refere à mulher a atuar em cargos de liderança dentro das igrejas evangélicas sempre foi motivo de discussões que advêm desde o surgimento da igreja. Porém, atualmente tem ganhado grandes proporções, até mesmo tem causado divisões dentro das denominações. A origem de tais discussões e contradições deve-se ao fato da Bíblia, especificamente no Novo Testamento, não trazer padrão claro sobre a liderança das mulheres dentro das igrejas. Mesmo assim, as mulheres, desde os tempos remotos ao cristianismo, têm buscado e conquistado seu espaço, né, no meio da igreja. E quem mais valorizou a força da mulher naqueles dias foi o próprio Senhor Jesus. Liderança feminina à luz da Sagrada Escritura. Esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes de mais nada, antes de dizer alguma coisa sobre esse assunto, eu convido a você que ainda não se inscreveu no canal, faça sua inscrição, é bem rapidinho mesmo. Você se inscreveu, logo após sua inscrição, você pode acionar o sininho para estar recebendo novidades do canal, deixar o seu joinha, se preferir deixar um comentário, caso queira ou não, e também compartilhar esse vídeo, esse link nos seus grupos com seus familiares e amigos, ok? Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Queridos, os livros sobre o protestantismo brasileiro, em sua maioria, trazem pouca referência sobre a liderança feminina. A história da mulher brasileira é caracterizada pelo patriarcalismo que, endossado pela região cristã ocidental, exigia que as mulheres permanecessem caladas. A representação feminina dentro das igrejas cristãs costuma ser o da mulher submissa e auxiliadora, né? Características ressaltadas e tidas como modelo ideal para a mulher dentro da igreja. Por esse motivo, queridos, a figura feminina dentro do ambiente religioso acabou sendo colocada como inferior e foi até excluída dos sacerdócios de papéis de liderança. Mas por quê? À luz da Bíblia, como que a gente entende toda essa situação? Na história do protestantismo, foram muitas as mulheres que estiveram presentes e participaram ativamente da construção das igrejas protestantes, mas poucas possuem ou tiveram seus nomes citados nos livros da história da igreja. Atualmente, apesar da possibilidade de falar das mulheres em muitas igrejas cristãs, ainda há pouco ou talvez nenhum espaço para as mulheres ocuparem cargos, né, de visibilidade em liderança. Para isso, buscamos com este vídeo dar um pouco de atenção às mulheres que possuem cargos de destaque ou liderança dentro das suas igrejas e que fazem uma tremenda diferença de crescimento na ordem do reino de Deus. A fim de dar visibilidade representativa e voz, apresentando-as de modo não estereotipado e mostrando a face feminina da liderança, é que a gente vai chegar aqui num senso comum dentro da palavra de Deus, o que ela sugere nessa questão da liderança feminina. No contexto atual, não é difícil perceber a diferença dos espaços ocupados por homens e mulheres nessas comunidades religiosas. Enquanto homens ocupam lugares de liderança, cargos de visibilidade, espaços de fala, as mulheres são sempre representadas como a esposa do líder, a esposa do pastor, mães, né, irmãs que possuem acesso majoritário,
a ministérios que vai divergir aí com crianças, ou talvez o ministério de limpeza, da zeladoria da igreja, nos serviços gerais da igreja, na cozinha da quitanda das igrejas. As mulheres se destacam aí. As páginas bíblicas registram histórias de líderes femininas bastante significativas que deixaram sua marca através das qualidades de sua liderança meio ao povo de Deus. Nesse vídeo, caros ouvintes, vamos conhecer algumas dessas líderes e exemplar a nossa vida com elas. Quando a maioria de nós pensa em líderes da Bíblia, pensamos somente nos homens. Muitas das figuras proeminentes do Antigo Testamento são de fato femininas. Entendemos que a mulher não foi feita para ser homem. Muitas das figuras proeminentes do Antigo Testamento, na sua maioria são homens. Mas entendemos que a mulher, ela tem o seu espaço, porque Deus a colocou assim. E graças a Deus por isso. O Senhor tinha um plano bem específico em mente quando criou a mulher. A geração atual muitas vezes tenta dizer que não há diferença entre homem e a mulher, mas essa é uma das maiores falácias e mentiras que já ouvi em toda a minha vida. Agora preste atenção, diferenças entre homem e mulher. A mulher que tenta ser idêntica ao homem, preste atenção no que estou falando. A mulher que tenta se assemelhar na sua conduta, no seu estereotipado ao homem, ou sendo menos do que era para ser, acabam perdendo a contribuição única que Deus lhe deu para oferecer ao mundo. A mulher é mulher, tem que ser mulher. O homem é o homem, tem que exercer seu papel de homem. Não podemos trocar essas características. Tá dando para entender? Deus fez especificamente a mulher com os seus dons e talentos e o homem em particular com seus dons e talentos. Ambos não devem estar buscando querer viver lados opostos aí, cada qual no seu papel e os dois juntos dentro do propósito de Deus. Creio que está dando para entender. A mulher tem o seu espaço e o homem tem o seu espaço. E acabam muitas vezes sendo uma peça só no projeto divino. Homens e mulheres são criados por Deus com diferenças nítidas. E esse fato é um dos maiores dons que o Senhor deu a cada um de nós. O processo de aprendermos a valorizar e compreender essas diferenças pode ser assim, se encararmos essa experiência rica e satisfatória aos olhos do Criador. No plano original de Deus, o homem foi feito para ser homem, sentir como homem, agir como homem, falar, se portar como homem. E a mulher, ela também foi feita para ser mulher, sentir como mulher, agir como mulher, falar, sentir-se agraciada como mulher e viver o dom da maternidade que para ela foi dado. Essa diferença é uma das coisas que Deus fez que melhora e acrescenta coisas profundas à raça humana. As características do homem, que tem que ser vivida pelo homem, e as características da mulher, que tem que ser vivida pela mulher. Podemos ver na passagem de Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, que tanto o homem quanto a mulher, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nas características diferentes. Os dois são de igual valor no plano espiritual. É isso que o apóstolo declarou em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Não há judeu, não há grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são em Cristo Jesus. Então, no âmbito espiritual, todos nós somos iguais perante Deus. Mas nas características da criação homem e mulher, aí temos características muito diferentes, ok? Tá dando para entender? Quando se trata de qualidade ou valorização, não há diferença entre homem e mulher em Jesus.
Mas em todos os outros sentidos, homens e mulheres são radicalmente diferentes, certo? Em todos os sentidos, né, radicalmente diferente, mas na questão de tratar de qualidade, valorização, com certeza não vai haver diferença do homem e da mulher diante de Deus. Mas em todos os outros sentidos, sim. É um dos maiores erros que muitas pessoas cometem, a confundir essas duas coisas. Qualidade e valorização diante de Deus, somos todos iguais. Mas, queridos, em todos os outros sentidos, o homem, claro, você observa, homem diferente de mulher, a forma máscula, a forma feminina, Deus fez assim, certo? É um dos maiores erros de muitas pessoas cometerem aí, tá misturando as coisas, essas duas coisas. Valor é uma coisa, característica é outra coisa totalmente diferente. Em valores somos iguais diante de Deus, em características somos diferentes. Isso é óbvio, é claro. Repito, em qualidades e valorização não existe nenhuma diferença entre homem e mulher. A Bíblia é um grande livro, né? Ou coleção de livros, e nela iremos trabalhar agora. Vamos aqui apresentar apenas 12 das maiores lideranças femininas, das mais inspiradoras nos registros bíblicos, para a gente tirar como modelo. Lembre-se, estamos aqui agora dentro do plano espiritual, dentro do reino de Deus. Quando se trata de qualidade ou valorização, não há diferença entre homens e mulheres em Jesus. Saindo desse âmbito, em todos os outros sentidos, aí há grandes diferenças, certo? Deu para você dividir, separar essas duas coisas, qualidade, valorização, quanto características do ser humano? Pronto, se você entendeu essa parte aí você vai entender o restante agora. Iremos aprender lições com estas guerreiras sobre virtudes e também falhas no ato de liderar. Certo? Então vamos. Algumas mulheres que servem de exemplo de liderança na Bíblia. Primeiro, vamos começar citando Eva. Por que Eva foi alvo de tentação? Porque, queridos, toda liderança é o principal alvo da tentação. Eva, a primeira mulher, era muito diferente de Adão, né, em suas características, e claro, e mesmo assim ela era igual a ele no âmbito diante de Deus. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam nus, mas não tinham vergonha. Depois que Deus criou Adão e Eva, seus 6 dias de criação foram completados. Agora, a maioria de nós sabe que foi Eva que foi tentada pela serpente no Jardim do Éden, né? Você conhece isso aí bem claro na Escritura Sagrada. Então, ela foi tentada pela serpente no Jardim do Éden a comer o fruto proibido, e isso está lá registrado no capítulo 3º do livro de Gênesis. Isso eu sei que você sabe, que você já leu. O que é frequentemente esquecido é que seu marido, Adão, estava com ela e não disse uma única palavra a respeito da atitude dela. Meu ponto de vista aqui é que a serpente astuta sabia que aquele era influente no relacionamento da mulher. A lição para todos os líderes é que a tentação, quer seja a partir de um comportamento antiético, acusações injustas ou qualquer outra coisa, vai direto para o alvo, né? À frente. São os líderes que devem enfrentar os desafios e fazer escolhas difíceis. Igualmente há de tomar cuidado para evitar erros que causem deficiência na liderança. E foi esse quadro que aconteceu ali no Éden, né? O alvo foi atingido e aí nós estamos vivendo debaixo de consequências do que aconteceu ali. Então, Eva, né, um exemplo
né, do alvo por estar na frente daquela situação, né, estar na frente daquele âmbito ali. Ela foi o alvo. Há uma outra mulher que nos serve também de exemplo interessante na Sagrada Escritura, que é Rebeca. Rebeca, ela é uma pessoa motivada sempre a ajudar. Aí nós podemos aprender com Rebeca o quê? Líderes que estão sempre dispostos a se dar, a se doar. Rebeca, do hebraico Rivka, significa mulher que prende os homens com sua grande beleza, ou união, aqueles que unem. É uma matriarca bíblica do Antigo Testamento, era filha de Betuel, né, que era irmã de Labão, mulher de Isaque, né? Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú. É também sobrinha em segundo grau de Abraão. Em Gênesis, no capítulo 24, quando um funcionário saiu para procurar uma noiva para Isaac, ele seleciona a futura noiva na forma como ela responde a ele, pedindo-lhe um copo d'água em seu cântaro. A futura noiva, né, responde pedindo esse copo d'água. Rebeca não só lhe oferece a bebida, mas também oferece água aos camelos. Ela está ali disposta, motivada a ajudar. A pessoa pediu ajuda, ela não deu só ajuda, ela fez muito mais. O cara pediu água, ela não deu água só para o cara, mas também para os animais do cabra ali. Ela estava expressando ali a se dar quando são convidadas a dar. Frequentemente dão mais do que é exigido. Rebeca é uma liderança que nos ensina a sermos motivados a ajudar sempre. Eles colocam as necessidades dos outros antes da sua própria necessidade. O bom líder, ele não só tange o rebanho, mas ele vai à frente, guiando o rebanho e dando exemplo. Rebeca estava já se mostrando como liderar, como saber liderar. E isso chamou a atenção daquele funcionário. Rebeca nos traz grandes lições também de motivação. A liderança que faz mais para os seus liderados do que para si próprio, a exemplo de Rebeca. Há uma terceira mulher que nos traz também tremendas lições de liderança na Bíblia, que é Tamar. Talvez não seja um nome tão costumeiro de se pronunciar na Bíblia, mas Tamar foi uma mulher que enfrentou a hipocrisia. Ótimos líderes enfrentam hipocrisia. A primeira Tamar está mencionada no capítulo 38 do livro de Gênesis. Logo no início da Bíblia você encontra essa personagem aí. Consta que era mulher astuta e que priorizou dar continuidade na descendência do seu esposo, como era o costume da época. Ela ficou viúva. Ela teve um filho, né, com o seu sogro chamado Judá. Presta atenção, a Bíblia não é todo sol e arco-íris. Há algumas histórias muito torcidas e pesadas que a Bíblia relata. Tamar não considerou a influência do seu poderoso sogro Judá e expôs a sua hipocrisia. Tamar se veste como uma prostituta, recebe a visita do seu sogro, Judá, e garante alguns dos pertences de Judá como pagamento. Judá segue seu caminho sem saber exatamente que tinha dormido com a nora. Mais tarde, quando Tamar é encontrada grávida fora do casamento, Judá chama rapidamente Tamar para que ela seja executada, chamando-a de mulher vulgar, porque ela se prostituiu e ela deveria morrer. Então ele fez toda aquela questão toda, sendo que ele havia também feito o errado, sem saber que o errado que ele fez fora com Tamar. E o que Tamar fez? Ela mostra todos os bens que ela tinha coletado de Judá, e ele vê que não tinha saída
e admite a sua tremenda hipocrisia. Ele estava olhando um cisco no olho do próximo, sendo que tinha uma trava no dele. A lição para os líderes aqui é que eles não devem hesitar, não importa quem a pessoa seja, mas apontar o jogo sujo, a mentira, o engodo, a hipocrisia é dever do líder. Os líderes não têm medo de expor a hipocrisia, deve falar a verdade sim, nada de engano, nada de fofoca, nada de mentira. O líder tem que ser esse exemplo aí. E Tamar é um modelo pra gente. Ela enfrentou a hipocrisia do sogro dela. Há uma outra mulher que também nos traz grandes lições, é Miriam, né? Miriam é uma mulher que nos ensina a cuidar das pessoas desamparadas. E estou aqui fazendo apenas uma alusão dessas mulheres aqui de forma bem sucinta, né? Poucas coisas, mas também eu deixo aberto para você pesquisar na Bíblia, para você ler toda essa história, conhecer melhor esses personagens, a história do que se deu e extrair mais lições. Eu estou apenas aqui dando alguns pontos de referência para você entender e buscar depois melhor nesse assunto, ok? Então a quarta mulher que estamos tratando agora sobre liderança é Miriam, que sempre cuidava dos desamparados. Boa liderança sempre olhará para aquele que é menor que ele, que é desamparado, que é jogado à esquerda, que é rejeitado. A boa liderança vai prestar atenção. Miriam foi uma dessas personagens na história da formação da nação israelita e ela sempre pensava no seu povo. Ela foi uma grande líder durante a travessia do povo de Deus no deserto após a libertação do povo de Israel. Uma orientadora, uma consoladora entre o povo de Deus, uma orientadora exemplar. Em Êxodo capítulo 2, quem não se lembra da irmã de Moisés, quando um decreto é enviado para fora do Egito para que todos os homens israelitas recém-nascidos fossem mortos? Ela, Miriam, salva o seu irmão. E quem era o seu irmão na época? Moisés, ajudando a ser retirado, levantado da casa de Faraó. Podemos aprender aqui que líderes não se alinham com valentões. Eles defendem os indefesos, como Thomas Carlyle disse uma vez. Thomas disse assim: um grande homem demonstra sua grandeza pela forma como ele trata os homenzinhos. Thomas Carlyle foi um escritor, historiador, ensaísta e professor escocês durante a era vitoriana. Ele chamou a economia de ciência sombria. Quem não já ouviu falar sobre esse assunto? Ele escreveu artigos para Edinburgh Enciclopédia e tornou-se um polêmico comentarista social. Miriam nos ensina: liderar também é ajudar os mais fracos. Uma quinta mulher que nos traz grandes lições da Bíblia é Débora. Débora foi uma juíza e uma profetisa. Liderança sadia inspira seguidores por a sua boa liderança. Débora é o nome cuja história está contada na Bíblia, mas precisamente no livro dos Juízes, no Antigo Testamento. E de acordo com as escrituras, ela teria orientado os israelitas contra o domínio de Canaã. Débora era a única mulher que foi juíza no povo de Israel. E ela era conhecida como um dos seus líderes mais nobres, mais notáveis, mais destacado. Pois é, se você ainda não estudou, não ouviu sobre Débora, melhor você consultar mais a palavra de Deus, porque é um exemplo de liderança. No calor da batalha, Débora incentiva a assegurar-lhe a vitória que já é deles. Ela sempre incentivando: vamos vencer. Grandes líderes não sabem nada da negatividade. Líderes são líderes de torcida, são positivistas. Eles estão sempre torcendo pela vitória. Mesmo que as coisas estejam difíceis, eles estão sempre procurando incentivar, encorajar, impulsionar, positivar
né, os seus liderados. Eles incentivam, motivam, inspiram seus seguidores com palavras de apoio, com gestos e com atitudes. A exemplo dessa juíza, precisamos ser inspirações a todos aqueles que nos seguem. E eu deixo aqui um pensamento para você. Há pessoas que se espelham em você e você não sabe. Mas você é modelo para alguém que está perto de você. Então a responsabilidade é grande, caro líder, caro amigo. Ok? Uma sexta mulher que nos traz exemplos na Bíblia é Ruth. Ruth é uma mulher que demonstra grande lealdade. Líderes sempre devem demonstrar lealdade. Ruth, uma estrangeira total, se tornaria a bisavó do maior rei de Israel. Ruth, Obed foi o pai de Jessé, que por sua vez foi o pai do grande rei Davi. Olha aí, Obed filho, né? Foi através da linhagem de Davi que o Messias veio. Olha aí como Ruth foi importante na história. Em Ruth, no livro dela, no capítulo 1, o marido de Noemi, mais 2 filhos, né, dessa família morrem e ela fica com apenas suas noras. Ela incentiva a voltar para o seu país de origem. Por quê? Porque naquele tempo, uma mulher viúva, né, sozinha, ela vai ficar sozinha o resto da vida. Então, se o marido tivesse alguma dívida, alguma falta na sociedade, ela que tinha que arcar. E se a mulher tivesse filhos e o marido morresse com dívidas, os filhos seriam vendidos como escravo. E uma mulher sozinha naquela época era uma mulher jogada, isolada, sem valor algum. Então, os 3 homens da casa morrem, ficam as 3 mulheres. Aí Ruth chega e diz que não vai abrir mão da companhia da sogra. Orfa retorna, que é uma das mulheres. A outra, que é Ruth, se recusa a sair do lado da sogra e diz uma das coisas mais poéticas, lindas da Bíblia que você pode ler. Uma sogra, 2 noras, Orfa e Ruth, e Noemi. E Noemi ouve essas palavras da boca de Ruth. Capítulo 1, versículos 16 e 17, Ruth diz assim para a sogra: não insista comigo em te deixar e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Essas são umas das partes mais lindas da Escritura Sagrada. Uma declaração de amor, de dedicação, de entrega de uma nora para a sua sogra. Líderes mostram o mesmo tipo de devoção às pessoas que ajudaram a moldá-la, às pessoas que construíram um caráter moral nelas. Os líderes, eles são exemplos nesse sentido. Líderes são leais àqueles que uma vez o lideraram. Isso é que nós devemos aprender com essas mulheres. E Ruth é um grande, mas um imenso exemplo de lealdade. Há uma outra mulher na Bíblia que nos ensina bastante também, é Esther. Esther nos ensina coragem para enfrentar as adversidades da vida e enfrentar até reis. A exemplo dela, líderes femininas que tiveram a coragem de enfrentar até reis. Esther é um nome que vem do hebraico, também conhecido como Hatazabet Afil, né? Foi uma rainha persa cuja história é narrada no seu livro por título Esther. Ela foi esposa do rei persa Assuero, que é mais identificado como Xerxes I. Segundo o livro de Esther, essa mulher originária da Judéia, né, chamava-se Hadassah, que significa mirta, né, uma palavra em hebraico.
No registro bíblico de Esther, no capítulo 7, ela é retratada como uma heroína que vai salvar Israel da destruição. Amã, nomeado pelo rei primeiro-ministro, procura aniquilar os israelitas. A vingança pessoal de Amã contra Mordecai tornou-se um grande ódio contra todos os judeus. Sugiro que você leia por completo essa história para entender os detalhes aí. Como primeiro-ministro, ele financia uma campanha para destruir, matar, aniquilar os judeus naquele tempo, naquele reinado. Aí quando Esther descobre a trama daquele homem, embora possa significar sua própria vida, ela se enche de coragem, se aproxima do rei e convida Amã para um banquete com o intuito de revelar sua traição diante do rei Assuero. Agora, líderes não veem ninguém como muito importante na hora de tomar as decisões corretas. Chefes não veem nada como muito difícil de enfrentar essas situações. Os maiorais podem abordar qualquer pessoa, qualquer coisa de confiança, né, no seu serviço para com o povo. E ali Esther não estava pensando nela, né? Ela estava pensando em todo o povo de Deus. Liderar é ter coragem, amor, respeito pelo próximo. Às vezes o líder esquece de si mesmo, mas pensa nos seus liderados para abençoá-los. E Esther é exemplo de uma mulher que abençoou todo o povo de Deus. Interessante aprender com Esther. Podemos aprender também com uma outra mulher, que é Maria de Nazaré. Não deixaríamos de falar sobre ela. Uma mulher que abraçou oportunidades, Maria de Nazaré. Queridos, líderes que abraçam grandes oportunidades tendem sempre a crescer. Maria, eu me refiro à mãe de Jesus e não à mãe de Deus. Maria, a mãe de Jesus, ela era judia de nascença, descendente direta do rei Davi. Por causa de sua fé e dedicação, Deus a considerou e a escolheu para ser a mãe de Jesus, homem. Por causa de sua fé, e dedicação, Deus a colocou nesse status aí. Ela foi a mãe do Filho de Deus, educou o jovem juntamente com seus irmãos, depois aprendeu com ele como mestre e então ela buscou salvação através dele. Os adolescentes israelitas do começo da era cristã, eles casavam muito cedo. Maria teria perto ali dos seus 12 anos, quando foi prometida a José. Possivelmente José também um garoto naquela época. Quando Maria é abordada pelo anjo, registrado lá em Lucas capítulo 1, ele anuncia que Maria vai dar luz a um menino, ao Messias, né? E havia sido profetizado por tanto tempo, né, através das escrituras, e a resposta dela é que ela aceita de bom grado aquela grande responsabilidade. E ela diz assim no seu livro Lucas 1: eu vou fazer de acordo com a tua palavra. Diz ela ao anjo que apresentou a notícia a ela. Líderes que se aproximam de grandes oportunidades com entusiasmo, com vontade, com garra. Maria é exemplo disso. Líderes que assumem as oportunidades que se apresentam. Liderar é antes obedecer para depois comandar. Um dos meus professores no seminário teológico, ele sempre dizia: para você estar na frente, antes comece do banco, né? Então nunca esqueça essa frase, né? Liderar é antes obedecer para depois comandar. Há uma nona mulher que podemos aprender bastante também na Escritura Sagrada, é Maria Madalena. Aí nós aprendemos com ela que é uma mulher exemplo de buscar conhecimento. Os líderes são os primeiros a saber dos fatos,
Maria Madalena foi uma seguidora de Jesus Cristo mencionada na narrativa bíblica do Novo Testamento. Ela foi uma das mulheres curadas pelo Senhor e também foi a primeira mulher a ver Jesus ressurreto. Jesus após a ressurreição. Foi Maria Madalena. Ela aparece na Bíblia como a Maria chamada Madalena. Provavelmente esse nome, essa designação, seja uma referência ao local de origem, né? Uma aldeia chamada Magdala, na Galileia, ou aldeia da Torre. Então, daí surgiu o nome de Maria de Magdala, que significa Maria Madalena, a Maria de Magdala. Maria Madalena foi uma das seguidoras mais próximas de Jesus. E quando Jesus tinha ressuscitado dos mortos, registrado lá em Lucas capítulo 24, ela estava entre os primeiros a ter visto o túmulo vazio. Foi por causa dela que aqueles com quem que os discípulos principais de Jesus descobriu que Jesus havia ressuscitado. A lição para os líderes aqui é que eles são especialistas no seu campo de trabalho. Eles sabem quando todas as coisas importantes acontecem primeiro, para que eles possam passar para o povo. O líder aprende primeiro, ele se aplica primeiro. Tendo domínio do assunto, da situação, aí ele passa com segurança a notícia para o povo. Os líderes são os alunos ansiosos, eles são grandes buscadores de conhecimento. Por isso que aprendemos de Maria Madalena, porque desde o início da sua história, se você acompanhar a trajetória dela, ela buscou crescer. Eu quero aprender, eu quero andar. Aonde for, eu quero estar com o mestre porque eu quero aprender. Eles aprendem tudo o que pode, de modo que eles estão melhor equipados para compartilhar com os seus seguidores. Líderes atenciosos apuram os fatos para não fomentar fofocas, intrigas, e pelo contrário, corrigi-las com conhecimento adquirido. Maria Madalena é um grande exemplo de buscar conhecimento e aplicar aos seus liderados. Há uma 10ª mulher que podemos aprender também da Sagrada Escritura, é Maria, a irmã de Marta. Ela priorizou oportunidades. Liderar é priorizar oportunidades. A história das irmãs Maria e Marta, registrada em Lucas capítulo 10, quando Jesus vem para visitá-las, Marta ocupa-se com as tarefas domésticas, enquanto Maria se senta aos pés de Jesus para aprender. Quando Marta reclama com Jesus que ela está fazendo todo o trabalho e Jesus incentiva a ser mais parecida com Maria, porque Maria escolheu a melhor parte, disse Jesus. Então veja, o que aprender com isso? Marta se ocupou com assuntos triviais, enquanto Maria procurou o que era mais importante: ouvir o mestre, aprender com o mestre, buscar as coisas do alto, aprender do reino de Deus. Os líderes sabem como priorizar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Eles não se deixam ficar atolados com pequenas coisas, mantendo o foco nas coisas mais importantes. As coisas triviais, banais, passageiras, efêmeras da vida não pode roubar a sua adoração a Deus, a leitura bíblica, o espaço de oração, a sua entrega, o seu testemunho, a sua vida espiritual tem que ter prioridade nesse mundo que você vive. A exemplo de Maria, ela buscou em primeiro lugar o reino de Deus. As coisas triviais, banais desse mundo que nos geram preocupação, ansiedade, pressa, roubam o espaço que devemos entregar a Deus. Então aprenda com Maria, priorize o que é mais importante. Isso aprendemos com essa líder. Há uma outra mulher, também pouco citada na Bíblia, mas que também é um grande exemplo de liderança, é Priscila. Priscila é considerada a conselheira ministerial, líderes que sabem avaliar com bom tato e aconselhar. Prisca, cujo nome significa literalmente em português
velha, também conhecida pelo diminutivo Priscila, né, que é velhinha. Ela era esposa de Áquila. Foi uma das primeiras divulgadoras do evangelho em Roma, uma das primeiras evangelistas. A forma mais curta desse nome é encontrada nos escritos de Paulo. É a forma que Paulo coloca o nome dela. E uma das formas mais longas desse nome é encontrada no evangelho de Lucas. Em Atos capítulo 18, Priscila, junto com seu marido, levava instruções às pessoas, explicando o caminho que devem seguir, o caminho da precisão que é com Deus. Em vez de interromper a mensagem e submeter o mensageiro à vergonha pública naquela época, eles diplomaticamente levavam a pessoa à parte após os sermões e corrigia, ensinava em privado. Líderes seguem este exemplo. Eles não querem que o seu povo seja humilhado, mas corrija-os em privado. Eles não corrigem em público. Eles não corrigem na assembleia. Eles chamam à parte e instruem do que é certo, do que é errado, sendo de forma sábia e valorosa, somando o conjunto todo e não prejudicando a todos. Então, Priscila é um exemplo de conselheira ministerial sábia. Aprendamos com ela. Aí há uma 12ª mulher que fecha esse ensino que estamos aprendendo com mulheres na liderança do reino de Deus. Lloyd, alicerces de futuras gerações, aprendemos com Lloyd, também pouco estudada e citada, né, nos estudos da Bíblia. Líderes que olham para o futuro, vamos seguir o exemplo de Lloyd. Lloyd e sua filha Eunice, que era uma jovem judia, casou-se com um grego. A Bíblia não nos fala o nome dos esposos de ambas. Quem sabe já fossem viúvas quando Paulo as conheceu lá na cidade de Listra. Entretanto, a fé dessas mulheres marcou o apóstolo Paulo. Eram hábeis pregadoras nos primórdios da igreja. Elas tinham o timbre ali na voz, tinham domínio no que elas falavam, eram ótimas pregadoras. Lloyd é mencionada em 2 Timóteo, capítulo 1, como a avó de Timóteo, discípulo de Paulo, que se torna um pregador no Novo Testamento. Timóteo, cujo pai era grego, foi exposto a muita influência secular, mas por causa das correções, das instruções de Lloyd, foi capaz de chegar ao conhecimento da fé cristã. Olha aí, a evangelista ajudando o aluno de Paulo, né, na direção certa da palavra de Deus. Timóteo não seria quem ele é se não fosse por Lloyd. Os líderes devem ter a mesma visão. Eles veem um mundo que estão deixando para trás não só o que eles estão vivendo agora. Líderes fazem escolhas para desenvolver futuras gerações, para que gerações, comunidades, igrejas sejam mais prósperas. Então o líder tem que pensar no crescimento do todo. Aprendemos isso com Lloyd. Queridos, concluindo esse estudo tão interessante, mulheres espirituais ministram aos feridos, não os criticam por seus vícios, medos, pecados, mas acolhem seus filhos na fé, amando-os como Cristo amou a igreja. Mulheres espirituais ensinam muitas vezes através do acolhimento, da aceitação, do abraço, da palavra amiga, abrem suas casas, são hospitaleiras. Líderes são anjos colocados em nossas vidas como presente especial de Deus. Eles são como um farol, como uma bússola, né? É cativante a sua liderança. O amor fraterno é recheado de companheirismo, conselhos, risadas também, choros, mas é um amor que vai além do sangue e transforma amigos em irmãos.
Liderar é um dom de Deus no ensino da palavra de Deus ou na sociedade e até mesmo nas suas casas, trabalhos. Mulheres usam de sua percepção, de suas experiências para compartilhar o amor de Deus. E o fazem de maneira tocante, apaixonada. Por esses e inúmeros motivos, as mulheres são tão especiais, principalmente assim como os homens são no reino de Deus. Elas são amadas do Pai e também fazem parte do propósito para a implantação do reino de Deus aqui na terra. Mulheres de liderança que nos serve de espelho, de modelo. Deus aqui na terra, Deus criou homem e mulher, cada um ocupando a sua posição, mas todos com igual valor diante de Jesus. Que Deus abençoe as mulheres, que Deus abençoe essas que foram agraciadas com o dom da maternidade, a sua instrumentalidade, o seu amor, as queridas esposas que abraçam o ministério dos seus maridos com afinco, com amor, com dedicação, que são auxiliadoras, que são companheiras, as esposas de irmãos líderes, de irmãos evangelistas, missionários que abraçaram a causa de um chamado que muitas vezes não foram delas. Mulheres que foram obrigadas a liderar para abençoar o ministério do seu companheiro, do seu marido, quer seja pastor, missionário, evangelista. Mulheres hábeis, sábias, mulheres de provérbios, mulheres virtuosas, mulheres abençoadas e maravilhosas, mulheres de Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês e a graça, a paz e o amor seja sobre a sua vida, a sua família, o seu ministério. Deus te abençoe.